Estamos de volta com o programa Em Pauta, hoje conversando sobre o trabalho, não é? Celebrando o Dia do Trabalho em nível mundial. Aqui nós queremos meditar um pouco mais sobre isso. Trabalho escravo, trabalho como libertação, trabalho como dignidade, trabalho como política, enfim, trabalho como vida nova. E aqui no segundo bloco, claro, na nossa estante, sempre um oferecimento para você que está nos acompanhando de algum material que lhe ajude a tomar consciência de tudo isso que estamos conversando. Em primeiro lugar aqui para você, do Dr. Manuel que está conosco, professor Manuel Inácio, conflito nas relações de consumo e a indústria do dano moral, com ênfase em bancos de dados cadastrais do SPCs, não é? Já está aí na sua segunda edição. O que o senhor colocou aqui nesse livro, doutor, por favor, às pessoas, de modo que elas possam, então, tomar consciência do que até então não tinham tomado? Sim, esse livro eu estou falando sobre os principais conflitos no dia a dia entre o empresário e o consumidor. São dicas para o empresariado no que diz respeito à relação de consumo, para que ele não venha escorregar nessa situação e acabar tendo uma demanda judicial dentro de suas empresas. Tá certo, ok. Aqui uma segunda dica para você, do nosso querido Anselm Green, não é? Trabalho e espiritualidade. Muito importante isso, hein? Trabalho e espiritualidade, como dar novo sentido à vida profissional. Tá aí para você, trabalho e espiritualidade, como dar novo sentido à vida profissional. Mais uma dica para você que está nos acompanhando aqui no nosso programa Em Pauta. Opa, ok. Do Jorge Machado, Lúcia Sorato e Vanderlei Couto, são os organizadores. Saúde e Trabalho no Brasil, uma revolução silenciosa. Muito interessante, que pela editora Voz, Saúde e Trabalho no Brasil. Uma revolução silenciosa, porque você sabe que a saúde está intimamente ligada ao trabalho, não é? Dependendo do trabalho, a sua saúde pode ser beneficiada ou não. Então, aqui algumas dicas, depois nós vamos sempre passando para você outras dicas e, claro, se você quiser mandar para a gente um e-mail, aproveita em pauta@cançãonova.com, em pauta@cançãonova.com e mande mesmo, sugerindo temas que você queira ver debatido aqui no nosso programa ou até mesmo colaborando também a partir das reflexões que são feitas aqui, tá certo? Então manda pra gente, em pauta@cançãonova.com. Nós falávamos ao final do primeiro bloco sobre algumas causas nesse tocante ao trabalho escravo. O doutor Manuel chamava a atenção dessa questão do analfabetismo, que sem sombra de dúvidas não permite a pessoa pensar, se conscientizar, às vezes, do trabalho que está sendo realizado, e trabalho esse que, dependendo de quem emprega, de quem está à frente, pode ter características de trabalho escravo, e aí os números já apontados por ele no primeiro bloco são bastante assustadores ainda em termos de Brasil. Mas, Frei Antônio Moser, que outras causas nós poderíamos também elencar para concorrer aí ao trabalho escravo? Olha, eu gostaria de voltar a essa primeira causa que foi indicada pelo Dr. Manuel, que é o analfabetismo. Porque tem muita gente que diz, não, mas hoje nós temos mais de 40 milhões de analfabetos no Brasil. Ah, mas sabe ler? Não, sabe fazer assim, não é? Fazer assim, hoje digitar talvez o número do candidato e ponto final. Existe o que se chama analfabetismo funcional, em que a pessoa gagueja qualquer coisa ou lê e não compreende o que está lendo. Então, essa pessoa, claro, vai fazer um contrato de trabalho, nem sabe o que está assinando, não é? O que está, digamos assim, assumindo. Isso é uma causa que, para mim, é decisiva. E hoje, felizmente, está aparecendo EJA, ou seja, educação, não é? De jovens e adultos, alfabetização de jovens e adultos, mas mais numa linha também de educação e não apenas alfabetização. Outra causa, eu diria o seguinte, nós vivemos um momento no Brasil que para mim é muito positivo sobre muitos aspectos, mas negativo sobre outros. Como diretor da editora Voz, eu estou satisfeito, mas olhando objetivamente, não. Ora, nós não temos mais os corpos intermediários, ou seja, vamos falar claro, não é? Associação de moradores, ou então
no caso, sindicatos, mas sindicatos que funcionem, que não sejam pelegos, que não sejam, digamos assim, como que monitorados ou então instrumentalizados, mas sindicatos sérios, que pensam junto com os patrões, junto com os donos de uma empresa, o que será melhor, vamos dialogar, ou mesmo fazer exigência. E perdeu-se isso. Então, é uma das causas do trabalho escravo. Eles não têm mais mecanismos para dizer, ô patrão, vem cá, o sindicato se reuniu aqui, vamos querer uma conversa séria, né? O que a gente pode melhorar? Sim. O diálogo, E né? Frei Moser, vale lembrar que quando a gente está falando da questão do analfabetismo, esse trabalhador que sequer sabe ler e escrever, ele não vai conseguir uma qualificação profissional, ele não vai conseguir fazer um curso de inglês, um curso de informática, e com isso o mercado de trabalho não vai absorver essa pessoa. Será uma pessoa desempregada ou sujeita a esse tipo de mazela. E aí o senhor já deu outra dica. Existe também uma espécie de semi-escravidão no trabalho, mesmo intelectual. Não é só o trabalho manual, o trabalho numa máquina, não é? Mas o trabalho intelectual. Quer dizer, você não tem incentivo para esse trabalho intelectual. Não é? E com isso, um professor, por exemplo, trabalha, labuta, mas qual é o incentivo? Cada vez menos gente quer ser professor ou professora, porque tem que enfrentar não mais as serpentes, não é? Quando Adão e Eva saíram do paraíso, né? Não mais a serpente, mas enfrentar, eu diria, estudantes, crianças, às vezes, que estão, assim, já muito, eu diria, agressivas. Muito bem, isso também é uma escravidão. Não tem o amparo, não é? Não tem o amparo, não tem o incentivo. Então, eu acho que uma porção de causas passam por aí. Tá certo. Olha, nós vamos verificar essa questão do governo, é muito interessante isso daí. Quando os agenciadores, ou seja, aquelas pessoas que contratam organizações ou em termos até de país, contratam trabalhadores não simplesmente aqui analfabetos, mas intelectuais, capacitados, e esses mesmos são privados de alguns direitos bastante fundamentais. Como é que fica essa situação? Antes, porém, vamos aqui às ruas e perguntamos às pessoas que estão nos acompanhando, o que você acha, ou melhor, você acha que o homem se tornou escravo do trabalho, mas tem aí os dois sentidos da palavra, né? Você acha que o homem se tornou escravo do trabalho, tanto por um lado porque quer, quanto por outro porque tem muito trabalho? Vamos ver mais ou menos nesse trocadilho aí o que as pessoas responderam. Acho que sim, cara. Acho que hoje em dia as pessoas vivem pro trabalho e o trabalho é mais do que parte da vida das pessoas. As pessoas vivem para trabalhar. Não, acho que é normal trabalhar, faz parte da vida. De uma certa maneira, sim. Porque hoje em dia a gente trabalha pensando no futuro. Tudo que você quiser construir, você tem que trabalhar. Então, creio que isso é uma forma de escravidão do trabalho. Não acho não. É necessário, né, o trabalho para todo mundo. Tudo tem levado a isso, né? A competitividade, o mundo globalizado de hoje tem levado as pessoas a ficarem escravos do trabalho, a querer mais coisas, a ganhar mais coisas. E isso torna a pessoa escrava. Doutor, tem uma coisa aqui interessante que eu gostaria que eu falei que era um trocadilho aí, porque de fato é, mas tem uma dupla pegadinha. Porque você tem, por um lado, as pessoas escravas do trabalho, na linha do que os nossos amigos foram falando, porque elas ganham pouco e precisam ter vários trabalhos para sobreviver nessa sociedade onde tudo está um absurdo, tudo é muito caro, tudo é muito exigente, qualquer coisa se paga, nada é gratuito. Então ela tem que virar um verdadeiro escravo, vários trabalhos. Esse é um ponto. Já existem aquelas outras pessoas que na prática não precisariam ter vários trabalhos, mas o têm porque não conseguem se desvencilhar, quer dizer, são verdadeiros escravos do trabalho. Não pela falta do dinheiro em si, mas porque já entraram quase que num mecanismo, né? Como é que o senhor verifica isso? Vale colocar um apontamento que quando nós falamos da pessoa trabalhar demais, por si só não é considerado um trabalho escravo. O trabalho escravo vai muito além, quando a gente fala de uma situação de aviltamento aos direitos humanos. Né? Então, o fato de trabalhar demais, querer adquirir as coisas, tem até uma expressão que fala que a pessoa é workaholic, né? A pessoa que é viciada em trabalho. Hoje em dia nós temos esse tipo de situação. Sem dúvida. E por outro lado, nós temos também aquelas pessoas que gostam de viver no ostracismo, né? E não quer saber de trabalho, não quer saber de nada. Então, é uma contradição que realmente existe.
Tá certo. Frei Moser, e aí? Porque nesse mesmo ponto, o trabalho como dignidade, o trabalho como liberdade, o trabalho como realmente aquilo que o ser humano mais almeja, ou seja, se torna dono de si, do seu ambiente, etc. Até que ponto isso faz mal ou faz bem também? Veja bem, eu acho que toda pessoa tem que ser educada para o trabalho. Já começa por aí. Hoje, não, criança não pode fazer nada, nem cuidar da sua roupinha, nem fazer a sua cama, não é? Não, porque eu acho que já é uma deseducação. Deveria mostrar como é bonito quando a criança cuida das suas coisas, seus brinquedos, deixa tudo no lugar, não é? Por que não? Pega uma vassoura, também não mata ninguém. Não, não pode, criança não pode trabalhar. Eu acho muito negativo. Uma outra coisa é impor à criança um trabalho próprio do adulto, evidentemente. Isso seria realmente um crime, é um crime. Outra coisa que me parece, nesse sentido de muitas pessoas trabalharem demais, às vezes pode ser uma fuga de si próprio. Ou seja, a pessoa trabalha para não pensar na vida. Né? Quando, para trabalhar, aquele livro do Anselm Grün sobre a espiritualidade do trabalho, extraordinário, Voz só publica coisas boas, né? Então a espiritualidade do trabalho, não. Você, digamos assim, tem que ter o tempo necessário para refletir, para orar, para meditar, não é? Então você pode se dedicar melhor ao trabalho. Trabalho intelectual, mas mesmo trabalho que exige mais o esforço manual, digamos, embora hoje seja cada vez mais reduzida essa área. Então temos aí que ter presente essa necessidade de uma educação. Olha, o trabalho não é uma maldição. Desde criancinha, a criança tem que ouvir, olha, que bom, meu pai está trabalhando, minha mãe está trabalhando. E eu lá no Terra Santa tenho esses pirralhozinhos, menininhos, menininhas, né? 600 crianças, e muitas vezes eu vejo que se orgulham, não, meu pai trabalha. Né? Isso é bonito, né? Tem orgulho do pai que trabalha. Tá certo. Sim, doutor, você ia dizendo? Evidentemente que a gente não estaria aqui para contemplar uma exploração do trabalho infantil. Agora, ensinar a importância do trabalho, que dignifica o homem, Isso. para os nossos filhos, para as nossas crianças, isso é fundamental. Tá certo. Doutor, aqui, naquele ponto anterior, nessa questão de que, por exemplo, muitos dizem que a lei brasileira, não é a lei trabalhista brasileira, é bastante rigorosa até, inclusive. E quando esse rigor vai além da conta, então a denúncia, nós temos recentemente as conquistas, não é? As domésticas, nós temos as profissões que eram consideradas um tanto secundárias, que agora ganham a sua legitimidade, ganham os seus direitos, férias, um salário digno, remuneração adequada, enfim, direitos como abonos e assim por diante. Aposentadoria e por aí afora. O que antes ficava só mais na camaradagem, hoje é de fato amparado pela lei. E para aqueles que empregam, quando abusam desse trabalho, muitos até são punidos conforme o rigor da lei. Mas e quando isso se transfere para a esfera federal, em termos de governo? Querendo ou não, você que está nos acompanhando em casa vai fazer a memória correta. Como tivemos esse episódio que até hoje ninguém engoliu muito bem, que é a questão dos médicos cubanos, quando o governo imprime, manda que se faça e, do ponto de vista da lei, sobretudo lei do trabalho, é claro, parece que eles não têm o devido respaldo e, se não fizerem o que foi mandado, podem ser punidos, salvaguardando até o risco da vida. Como é que o senhor observa isso daí? Primeiramente, com relação à questão do rigor da legislação trabalhista, eu não vejo desta forma, não. A legislação trabalhista nossa é uma das mais modernas. O grande problema é que a maioria das empresas no Brasil hoje são formadas por micro e pequena empresa. E a carga tributária sobre essas empresas é algo assustador. O micro e pequeno empresário é quem gera o emprego e renda do nosso país. Então, a folha de pagamento para ele também acaba saindo caro. Mas não é porque só tem a folha de pagamento, é porque ele tem uma série de outros encargos que, no final das contas, aquilo ali acaba saindo muito caro. Agora, quando a gente fala da questão... Doutor, só um momento, gostei. Acabei de dar um telefonema há pouco e aí, então, alguém lá que trabalha comigo já diz, já está na hora de pensarmos nas férias. Férias significa, não é? Mais um salário, mais um encargo, ou seja, mais um terço. O encargo trabalhista, a carga trabalhista é realmente cavalar, para não usar outra expressão, né? É muito grande. E
você não vê o retorno. Não tem, na verdade, então, uma contrapartida. O que, vamos dizer, conduz uma microempresa, ele tem grandes esforços para conseguir fazer a folha, mas que não beneficia diretamente aquele que faz o trabalho. É verdade, Não é? é verdade. Ele não tem uma contraprestação do Estado que justifique aquela quantidade de carga tributária que ele paga. Agora, com relação à questão dos entes públicos contratando, né? Nós temos visto hoje em dia aí muitos contratos de trabalho com médicos, contrato de trabalho com professores, pessoas da área de segurança pública. E, geralmente, quando a gente fala de servidor público, a gente tem que entender o seguinte: se esse servidor público ele é concursado, na maioria das vezes ele não está sujeito à legislação trabalhista, ele não é do regime seletista, mas sim do regime estatutário. Agora, quando a gente fala desses contratos de trabalho, como, por exemplo, a questão dos médicos cubanos, a gente vê realmente bastante desproporções e desequilíbrios nesses contratos de trabalho. Mas esses contratos de trabalho já têm sido discutidos hoje em dia na Justiça e os trabalhadores têm tido ótimos resultados com isso. Muitos desses contratos não são discutidos na Justiça Especial do Trabalho, mas na Justiça Comum. E nós temos visto bastante ganho de causa em detrimento desse desequilíbrio que acontece nesse tipo de contrato. Tá certo. Nós estamos conversando sobre trabalho, símbolo de escravidão ou de participação na obra do Criador. Participação na obra do Criador. Você que está nos acompanhando, você é feliz com o seu trabalho, com o trabalho que você realiza? Ou você trabalha pura e simplesmente para ganhar a vida ou por causa do dinheiro? O trabalho, ele é visto por você mais como forma de realização humana ou apenas como sobrevivência? Premosa, quando uma coisa e outra não estão em sintonia, a crise ela é evidente, não é isso? Não tem dúvida nenhuma. Tem que haver essa sintonia e tem que ser sempre de novo retomada. Porque as situações são cambiantes, vão mudando. Não é? Inclusive, quando você percebe hoje, vamos supor, certas necessidades básicas já foram atendidas. Muito bem, estou de acordo. Só que, evidentemente, novas necessidades vão surgindo na medida em que a pessoa ou a sociedade vai progredindo. Tá certo. Então, Nós vamos busca de um novo equilíbrio. Opa! Nós vamos para mais um intervalo e você não saia daí não, porque já já estaremos de volta e ainda vamos conversar sobre essa política de trabalho e política assistencialista, muitas delas aqui no nosso Brasil, mas depois também alguns outros elementos mais interessantes em relação ao trabalho, como, por exemplo, o trabalho como educação, educação para a vida, educação para a vida adulta, o trabalho como colaboração para que tenhamos um mundo melhor. Tem muita coisa ainda para a gente conversar, mas isso no nosso terceiro e último bloco. Voltamos já já.